Graça e paz, igreja. Vamos colocar em pé. Você que está chegando, acalmando o seu coração, concentrando a sua mente, todo o seu entendimento, a sua força e o seu coração aqui, nesse momento, na presença de Deus. Todos nós saímos da nossa casa em busca de algo muito especial, em busca de algo maior. E esse algo, esse alguém é Jesus. E Ele diz que está no meio de nós, porque estamos reunidos em seu nome. Então que esse momento seja especial, que esse momento seja um momento de você entregar todo o seu coração. Tudo que ficou lá fora, deixe lá fora. Agora é um momento de adorarmos ao nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Ele está aqui, amém? Então acalma o seu coração, abra a sua Bíblia lá no Salmo 34. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Amém? Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos o nosso Senhor. E de nada temos falta, porque a presença dEle é que sustenta toda a nossa vida. Se temos Deus, nós temos tudo. A palavra de Deus fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é grande, irmãos, isso é um milagre. Isso é Deus, isso é vida. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Aleluia! Então feche os teus olhos, levante as suas mãos e glorifique a esse Deus maravilhoso que te sustenta todos os dias. Esse Deus que te traz saúde, que te traz paz, que te traz a presença do Espírito Santo para que você possa viver e vencer as batalhas do dia a dia. Ele é Emanuel, Deus conosco, o Deus que anda conosco todos os dias. É Ele quem vê as nossas dores, as nossas necessidades. É Ele quem supre todas as coisas. Aleluia, Senhor, nós te bendizemos. Nós glorificamos o teu nome. Seja louvado, seja engrandecido aqui, Senhor. Nós viemos aqui por sua causa e somente pelo Senhor. Nós fomos atraídos por esse amor, por essa cruz maravilhosa, por esse sangue que nos lava, que nos limpa, nos purifica e nos faz teus filhos amados, Jesus. Nós podemos ser chamados de amigos porque a tua cruz conquistou isso. E nós glorificamos, nós rendemos ações de graça e dizemos que o Senhor é o nosso Deus e não há outro além de ti. Não há outro além de ti, Jesus. Seja adorado aqui, Espírito Santo, seja livre para fazer a tua vontade. Seja livre para quebrantar os corações que aqui estão, Senhor. Que a tua palavra venha mesmo como uma espada de dois gumes. Que a tua palavra venha penetrando aqui os corações humanos, os corações endurecidos. Que o Senhor tire e troque por um coração novo, um coração de carne. Senhor, renova os nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos em nome de Jesus sejam cativos à tua palavra, que é soberana sobre todas as coisas, Senhor. Enche este lugar com a tua presença, Senhor. Nós te desejamos, nós precisamos do Senhor, Jesus. Aleluia. Se você sente a presença desse Deus, aplauda Ele, glorifique, diga nomes e palavras de adoração a esse Deus. Aleluia, aleluia. Vamos alegrar o Senhor com a nossa adoração nessa noite, amém? Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória nessa noite, todo o louvor é para Ele, pois Ele é merecedor. Deus, o Senhor é o centro de tudo, Deus. Desde a eternidade, tudo é sobre Ti, Deus. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, celebrando o Teu sacrifício. Deus, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, em nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há.
Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Tu és o centro, Deus. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, que igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Senhor, receba a nossa adoração e o nosso louvor, Deus. O Senhor é o Cordeiro que sofreu em nosso lugar, Pai. Deus, o teu sangue nos lavou, nos remiu de todos os pecados. Pai, que em nome de Jesus nós tenhamos sempre a nossa memória, essa lembrança, Deus,
do dever de honrar o nome do Senhor, sabendo que sem Ti nós não somos nada, Deus. Sem Ti nós não estaríamos aqui, Pai. Glória ao Teu nome por isso, Jesus. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, Ele carregou por mim todo o pecado açoites caíram, e em obediência ao Pai, na cruz se ergueu. De cruz me salvaste, derramaste aí teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Chega o momento de nós adorarmos o nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Não se sinta constrangido se você está vindo aqui pela primeira vez, ninguém é obrigado a dar nada, mas nós entendemos que o dízimo e a oferta, quando você é ofertante, olha, presta atenção, quando você dizima, o dízimo ele te protege de muitas coisas. Olha só, às vezes você não fica doente, não quebra nada, a saúde, né, está bem, o seu trabalho, isso é uma proteção de Deus. Porque eu estou dizimando, eu estou entendendo que o Senhor, quando eu faço isso, eu sou abençoado. Aí eu quero mais bênçãos de Deus, mais bênçãos. Irmãos, e as ofertas, quando eu dou com generosidade, com liberalidade, isso significa que o dinheiro não me domina.
Agora o dinheiro não tem o domínio sobre a minha vida. Agora eu domino o dinheiro. Então, temos aqui à frente esse QR Code aqui. Se você deseja ofertar ao Senhor, você pode apontar teu celular aqui ou lá no fundo também. Ou se você trouxe a tua oferta, o teu dízimo, segure na tua mão. Depois nós vamos orar. Nós temos 2 caixas de ofertas aqui. Você é livre para entregar ao Senhor com alegria no teu coração. E dizer, Senhor, me abençoe. Também na parte financeira, porque isso é bíblico. Amém? Deus deseja que o seu povo seja próspero. Não é rico, tá? Se vier a riqueza, amém. Mas se não vier, que tenha prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Segure na tua mão a tua oferta. Se você deseja ofertar através do Pix da igreja, fique à vontade. Pai, mais uma vez nós agradecemos a Ti e entendemos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, obviamente vem de Ti, todas as coisas. Nós apenas, ó Deus, estamos devolvendo uma pequena parte e queremos, ó Deus, com muita alegria fazê-lo. Ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, com muitas coisas, ó Pai, tanto na área financeira, quanto na área da saúde, na nossa casa, no nosso trabalho. Ó Deus, se porventura alguém aqui entre nós está desempregado, o Senhor abra portas de emprego para essa pessoa. Ó Deus, que sejamos, ó Pai, generosos no que diz respeito à questão das finanças. E nos ajude, Pai, abençoe essa obra aqui, abençoe este lugar de culto, que sejamos abençoados sempre pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Porque este domingo, né, como eu disse, e como todos sabem, nós celebramos o domingo de Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor. E nessa semana, nós fizemos um devocional da Semana Santa, os dias de Jesus percorrendo aqui na terra. E nós relembramos o sacrifício de Cristo até a sua morte e ressurreição. E eu louvo muito a Deus porque o Senhor tem nos dado graça. O Senhor Jesus tem nos dado vitória a cada dia. Aí. Se você puder abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Hoje nós vamos falar sobre o poder da ressurreição. A vida venceu. Irmãos, quando nós vemos isso aqui, eu preciso me alegrar, porque hoje eu tenho vida em Cristo Jesus. Hoje nós temos a vitória naquele Deus que Ele morreu. Muitos estavam achando que Ele ficaria ali naquele túmulo, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. Amém? E esse é o poder da ressurreição, a vida que venceu. Mateus capítulo 28, versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos fazer a leitura desse texto. E é um texto abençoado, onde fala da ressurreição de Jesus. Se você não trouxe Bíblia, vai aparecer aqui, tá bom? Não se preocupe, mas se você trouxe a sua Bíblia, abra, confira aquilo que está sendo dito. Mateus capítulo 28, versículo 1 até o versículo 10. Vamos prestar bem atenção nesse texto, que ele vai falar especificamente sobre a ascensão depois, né, de Cristo, mas principalmente o que aconteceu nesse período. Amém? Depois do sábado, no primeiro dia da semana, que dia que é este? Domingo. Bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Amém? Vamos orar mais uma vez, para que o Espírito Santo traga sobre nós a iluminação, a compreensão da Tua palavra. Ore o Senhor nesse momento, feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque tudo isso que aconteceu
foi para que nós tivéssemos vida, vida no Senhor Jesus, vida em abundância. Deus, nós agradecemos porque o Senhor venceu, a vida venceu a morte, e o poder da ressurreição aconteceu, e o Senhor hoje está à destra do Pai, mas ao mesmo tempo, o Senhor deixou um Consolador, o Espírito Santo do Senhor para nós. E hoje nós temos essa graça, e nós agradecemos a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando Jesus, ele morre, e algumas coisas que ele tinha falado para os discípulos e para a multidão, muitos esqueceram. Agora imagine uma manhã mais escura e silenciosa da sua vida. Imagine esse momento. Coloque aí na tua mente. Uma manhã cinzenta, uma manhã triste, e o céu ainda cinzento, um coração pesado, um coração com dor, decepcionado com alguma coisa. E foi assim que Maria Madalena e as outras mulheres estavam caminhando em direção ao sepulcro de Jesus. Era nesse formato, de tristeza, de dor. E aos olhos humanos, tudo havia terminado naquela cruz. Aos olhos humanos, tudo estava terminado. Mas ao chegarem lá, havia alguma coisa acontecido, algo havia mudado. A pedra foi removida e o túmulo estava vazio. E essa maior notícia que ecoa até hoje, né, que aconteceu na história, ele não está aqui, ele ressuscitou. Irmãos, isso é a base da nossa fé. Como o apóstolo Paulo fala, se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seriam os que creram. Nós estaríamos crendo em alguma coisa. Eu não sei em que eu acreditaria hoje. Mas Jesus ressuscitou. Então essa é a base da fé cristã. Esse é um dos feitos elementares da nossa fé. Então essa maior notícia da história está ecoando até hoje. Muitos estão buscando especulações sobre este acontecimento, sobre Jesus, aquilo que aconteceu com o nosso mestre. E essa é a razão pela qual o cristianismo não é apenas uma religião, como muitos falam, mas é uma esperança viva. Esse Jesus, eu não tenho agora uma religião, eu tenho Cristo, eu tenho aquele que morreu por mim, todo o peso do pecado foi na cruz, e eu estou vivo. E hoje esta esperança pode transformar a tua vida. Às vezes, há alguém aqui entre nós, alguém nos assistindo, que está sem esperança de viver. Muitos estão procurando algo para tirar até mesmo a sua própria vida, estão desesperançosos com alguma coisa, porque não tem mais sentido a vida. Só que quando Jesus vem, ele é a própria esperança, a própria vida. E hoje, essa esperança, esse Jesus, ele é o único que pode transformar a tua vida. Ele é o único que pode transformar o teu ser. Irmãos, quantas histórias, quantos testemunhos de conversões nós temos de pessoas desesperançosas, de pessoas sem algo, visualizando algo, teria de esperança, não tinha mais. Então essas pessoas estavam, humanamente falando, fracassadas, mas aí Jesus vem. E Jesus muda a vida dessa pessoa, Jesus mudou o nosso viver. E hoje nós precisamos viver o poder da ressurreição. Amém? E quando as mulheres visualizam, e lá em Lucas vai falar que depois elas falaram para Pedro, Pedro foi correndo para ver o que tinha acontecido. Olha só, irmãos, eu coloquei um mapa aqui. Quando Jesus, você vai ver no texto que Jesus está dizendo, vão e me encontram na Galileia. Mas olha só, esse fato aconteceu em Jerusalém, no domingo. Não é esse aqui, é esse aqui. Jerusalém está aqui embaixo, ó. Jerusalém, Belém, aqui é a Judéia. Aqui é Samaria, e aqui em cima, Nazaré, que fica... Alguém lembra onde fica Nazaré? Galileia. Jesus está dizendo para eles, vão encontrar-me comigo na Galileia. Eles estão em Jerusalém. Oh, cadê o negócio aqui que está sumindo? Aqui. Eles estão aqui, ó, olha o trajeto. Lembra que aqui não tinha carro 1.0, nem 1.6, nem 2.0. Tá? E nem tinha carro elétrico também. Mais ou menos uma distância de 130 quilômetros. Eles teriam que percorrer, ou a pé, ou montado no animal, alguma coisa assim. E se eles atravessassem por Samaria, os judeus não se davam muito bem com os samaritanos, lembra? Então eles teriam que ir pelo Rio Jordão, que daria um pouquinho mais longe. Aí uns 20 km mais ou menos. E aqui nós temos um outro mapa. Agora sim, ó. Aqui, Samaria hoje,
é a Cisjordânia. Não sei quantos gostam de geografia. Cisjordânia, em Samaria hoje, e Galileia, onde vai para Israel. Israel não. Para onde? Nazaré. E a Jordânia aqui do lado. Aqui, ó, a Jordânia. Então, eles saem daqui e vão para esse trajeto até a Galileia, que Jesus ia encontrar com eles lá. Então, note-se que não foi tão simples a coisa. Aí hoje, se você pegar, eu entrei no Google Maps, olha lá. Aí eu fiz uma rota de Jerusalém até Nazaré, hoje, nos dias de hoje, olha lá. Saindo aqui, ó, de Jerusalém para Nazaré, dá mais ou menos 1h30, pagando pedágios também, tá? Não pode ficar de fora o pedágio, né? Então, vai por aqui, ó, perto de Tel Aviv, que é a capital política de Israel, e Jerusalém é a capital religiosa. Então, hoje a Cisjordânia está aqui. Você percebe que hoje há muitas guerras ali em Israel, porque é uma mistura aqui, ó. Aqui em cima, você nota que está o Mar da Galileia, Nazaré aqui, e as outras cidades aqui. Belém está aqui embaixo. Então, Jesus, ele vai encontrar com os discípulos lá na Galileia. Por que Galileia? Porque é onde começou o ministério de Jesus. Então, Jesus tinha um amor por aquela cidade. E lembrando que aqui à esquerda, né, mais para baixo, tem o Egito, que é onde ele foi fugindo para não ser morto. Né? Os seus pais levaram ele para lá. Mas isso aqui é só um pouquinho para a gente entender o trajeto que eles fizeram. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar hoje sobre a ressurreição, que essa ressurreição que aconteceu, ela é o cumprimento de uma promessa. Então, nada foi por acaso, irmãos, nada. Jesus, ele não foi morrer na cruz, eu vou morrer por morrer. Não, tinha um plano, tinha um projeto de Deus para nós. Como eu disse, se Jesus não tivesse morrido, nada teria acontecido. E no versículo 6 de Mateus 28, fala assim, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Por que tem que frisar muitas vezes isso? Se você pegar algumas revistas de ciência, ou alguns programas científicos, você vai ver que Jesus nasceu no Japão. Alguém já viu isso? Dá uma pesquisadinha, Jesus nasceu no Japão. Outros, né, vão fazer uma pesquisa, até mesmo lá em Jerusalém, ou em Tel Aviv, em Israel mesmo. Você acredita em Jesus? Olha, eu não acredito, mas aconteceu de ter um homem aqui chamado Jesus. E compara este homem com Buda, Gandhi, obrigado. Eles comparam Jesus com esses homens. Só que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, diferentemente dos outros, que estão mortos. Então, essa é a diferença. Essa ressurreição, ele não está aqui, ele não foi pego de surpresa na cruz. Tudo isso estava escrito para que se cumprisse essa promessa. A ressurreição confirma que Deus cumpre o que promete. Então, se Deus prometeu algo para você, principalmente na palavra dele, Deus, ele não mente. Deus é quem vai nos justificar, Deus é quem vai abençoar nossa vida, mas agora eu vou viver uma vida de santidade. Agora eu tenho esse Deus, agora eu vou viver uma vida separada, uma vida que glorifique este Deus. Eu sempre tenho dito isso, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não está aqui no Brasil, não está aqui neste mundo. Em breve nós teremos uma nova pátria, uma nova morada está sendo preparada para nós. Lembra? O céu, ele é de verdade. O céu é verdadeiro. Muitas pessoas brincam o inferno aqui na terra. Quem dera. É porque não conhece a história do inferno. Não sabe o que é o inferno. E sabendo que o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, com o diabo e seus anjos, e todos aqueles que não creram no Senhor Jesus. Está na Bíblia. Mas eu não acredito na Bíblia. Então, é somente o Espírito Santo para quebrantar o coração endurecido. E quando tudo parecia perdido, ou hoje também, quando tudo parece perdido, Deus já preparou a sua vitória em Cristo Jesus. Deus, ele vem e prepara a sua vitória. Hoje você não é mais derrotado pelo diabo. Hoje você não é mais derrotado pelo pecado. Porque Jesus venceu tudo isso. Jesus venceu a morte. E hoje nós temos vida, porque Jesus pagou o preço por nós naquela cruz. Amém? Então, quando tudo parecer perdido na sua vida, faça uma oração sincera. Senhor, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero acreditar no Senhor, me ajude. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você, porventura, não tem, até mesmo precisa de coragem. Se você não consegue fazer isso sozinho, nós estamos aqui para te ajudar. Em segundo lugar, a ressurreição é o fim do medo e o início de uma coragem. Porque aqueles
discípulos, aqueles irmãos que saem daquela cidade, olha só, saem dali e vão. Irmãos, isso aqui é puro ato de fé. Sair de um lugar, poxa, o mestre morreu, ressuscita, e fala para a gente ir lá para Galileia, vai saber se é verdade. Poderia ter dúvidas, e principalmente hoje, num mundo que está tão desconectado com Deus. Porque hoje a crença em Deus é uma coisa. Eu creio, acredito, eu vejo, não existe. Mas viver para Deus é outra coisa. Servir a Deus é outra coisa. E lá em Mateus 28, 10, fala assim: então Jesus disse, não tenham medo. Este versículo está para nós hoje. Não tenham medo, o que está te aprisionando hoje? Porque eu estou tão temeroso em algumas áreas. Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. E hoje, Jesus pede para que nós fizéssemos algo para Ele. E eu tenho medo. Será que vai dar certo? Olha, eu quero você na minha obra, eu quero você fazendo alguma coisa. Será? Será que vai dar certo, meu Deus? E aquele bando de temerosos, e quando nós vemos temerosos no bom sentido, tá, irmãos? Porque o medo, ele nos preserva, de uma certa forma. Mas na obra de Deus, quando Deus nos chama, porque eu estou com medo? Olha, vá até a cidade tal. Quantas promessas nós não vemos na Bíblia assim? Olha, sai do lugar que você está, vai para tal lugar. Lá tem uma pessoa, fala de Jesus para ela. Ou às vezes eu estou conversando com alguém e o Espírito Santo começa a tocar em mim. Eu falo, não, eu tenho medo, porque essa pessoa é muito influente, essa pessoa tem muito dinheiro, mas essas também precisam do Evangelho. E às vezes eu fico com medo de falar. Então fala da ressurreição de Jesus. Olha, Jesus morreu, agora é o fim do meu medo. Eu não preciso temer essas coisas, porque agora eu tenho coragem em Cristo Jesus. E o medo que dominava os discípulos foi vencido naquele túmulo vazio. Quando o anjo vem e dá um terremoto, a pedra é rolada. Irmãos, é uma pedra pesada, é uma pedra circular, pesada, pedra. Irmãos, nós cremos por fé. Se Jesus era moreno, se era branco, se era japonês, nós cremos por fé, Espírito. E o mesmo Espírito, ele testifica em nós que nós somos salvos por meio dele. Amém, irmãos? E a ressurreição nos convida a seguir em frente. Quando eu vou desistir, quando eu vou desanimar, quando eu começo a olhar para as circunstâncias, eu não vou mais para a igreja, não vou mais fazer alguma coisa. Irmãos, é momento de nós perseverarmos no Senhor. É momento agora de nós não olharmos para a direita nem para a esquerda, mesmo diante de muitos desafios na nossa vida. Então agora eu vou dizer não para o mundo, não para o diabo, e sim para Deus. Porque Ele me trouxe vida, Ele me trouxe... Quem estava no mundo, naquele lamaçal de pecados, sabe como que funciona. Quando você vem para Jesus, quando Ele transforma a sua vida, quando agora você tem alegria em servi-lo, alegria agora em conversar com Ele através da oração, ler a palavra de Deus, Ele conversando com você, isso muda toda a sua história. Isso muda toda a sua vida. E essa alegria, pelo fato da ressurreição, invade o nosso coração. E agora, quem crê em Cristo não vive mais no medo. Não vive. Nós temos medos, como eu disse aqui. Certo medo. Uma pequena porção de medo para nos proteger. Mas medo além do normal, não, nós não temos. Agora eu não vivo mais preso ao medo, mas agora eu sou guiado por fé. Alguém vê você e fala, mas como que vai fazer isso? Como que esse camarada sai daqui e vai lá para a Índia pregar o evangelho lá? Isso é fé, está sendo guiado por fé. Ele está sendo guiado por promessas que Deus deu para ele. Olha, eu saí da minha casa, venho à igreja, ou no meio de semana eu vou numa célula, faço alguma coisa, eu estou sendo guiado por fé. Porque Deus, essa é a resposta que nós estamos dando para Deus, porque Ele nos abençoa todos os dias. Por meio da fé em Cristo Jesus. E hoje eu sou guiado por fé. E a ressurreição tirou esse medo. Agora me deu coragem. Terceiro, a ressurreição é um convite para a nova vida em Cristo Jesus. Agora a ressurreição é um convite. Olha, saia dessa vida medíocre que você tem vivido, porque às vezes nós pensamos assim, e nós vivemos assim também. Olha, eu estou aqui, mas eu tenho
Não sei, algo precisa ser mudado dentro do meu coração, e precisa mesmo. Eu preciso agora dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. Eu preciso, Senhor, me aviva novamente. Traga que o Espírito Santo do Senhor, a unção do Senhor, venha ministrar sobre a minha vida, que agora eu possa fazer muito mais para o Senhor. Porque daqui a pouquinho nós estamos indo embora, e o que eu fiz para Deus? E o legado que eu deixei aqui para a obra de Deus? Então a ressurreição agora é um convite para uma nova vida. Um versículo muito conhecido pelos evangélicos. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, irmãos, mais uma condição, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? As coisas velhas já foi. Agora eu sou uma nova criatura, agora eu vou viver para Deus. Eu não estou dizendo que eu vou viver perfeito, que eu vou viver que nem um monge no mosteiro, que nem um pastor dentro de um seminário. Não. Onde eu estiver, a palavra de Deus está comigo, o Espírito Santo de Deus está comigo, e agora estou vivendo uma nova vida em Cristo. As coisas antigas já foram. E olha eu lá no mar do esquecimento, lá no mar do pecado, pescando algumas coisas que não pertencem mais a mim. Lá Isaías fala que quando você se arrepende dos seus pecados, é lançado no mar do esquecimento. Deus não leva em consideração aquilo que você fez antes de você se entregar a sua vida a Cristo. Sabia disso? E às vezes eu estou pedindo perdão direto e reto por algo que eu fiz antes da minha conversão. Você já foi perdoado. Jesus veio para te dar o perdão. Então agora não preciso mais ficar pescando coisas lá atrás. Olha, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu já pedi perdão? Já confessei o meu pecado? Amém. Não preciso mais ainda ficar. Mas agora eu não vou ficar voltando a esses mesmos pecados. Porque até mesmo no pensamento, e isso também a gente precisa tomar muito cuidado, e a gente sabe que em Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo, mas ao mesmo tempo, eu preciso dominar os meus pensamentos. Eu sei que é difícil, mas eu preciso dominar. Olha, isso aqui não faz parte da minha vida. Essa culpa aqui eu não vou ficar carregando, não. Porque são pensamentos de derrotas, são pensamentos de que agora você não consegue fazer mais alguma coisa, você para fazer alguma coisa dentro da obra de Deus, não, tem outras pessoas melhores que você, e o diabo vai jogando coisas em nós. Mas agora nós precisamos falar para ele, olha, diabo, aqui não. Não é superestimar, mas também não subestimar. Mas eu vou dizer, agora eu tenho uma nova vida. E a ressurreição não foi somente um evento. É um convite diário para ter uma vida renovada. Uma vida que agora vai glorificar Deus. Se alguém olhar para você, hoje, presta atenção. Alguém olhar para você e falar assim, olha, você é muito parecido com Cristo. Ou não. Se a pessoa olha para você e tem que ficar se perguntando ou falando para as outras pessoas, ele é cristão mesmo? Não parece. Porque vive uma velha vida. Porque as coisas antigas ainda não passaram. Irmãos, e a conversão é mesmo deixar o caminho, é converter agora. Este caminho não me pertence mais. Porque este caminho, o final dele é morte. Como diz Provérbios. Há caminho que ao homem parece direito, parece. Mas o final dele é morte. É morte espiritual e até mesmo morte física. Quantas pessoas não estavam escandalizando o Evangelho? Estão com o Senhor hoje, por conta disso. E aqui eu não estou falando de juízo de Deus, que não é nada disso. Envergonhando o nome de Deus. E Deus, irmãos, Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. E a velha vida agora ficou para trás, com a cruz. E agora a nova vida começa com Cristo ressuscitado. O meu Cristo agora, Ele ressuscitou. E não está mais aqui na cruz. Sabe onde Ele está? O Espírito Santo está aí dentro de você. E o Espírito Santo de Deus. Então o mesmo Deus que está aqui governando todo o universo, é o mesmo Deus que habita em nós. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. Então hoje nós podemos vencer, nós podemos ser vitoriosos, nós podemos ter a graça de Deus para vencer muitas coisas, porque Jesus ressuscitou, para nos dar uma nova vida, para nos dar agora uma vida abundante, a vida eterna. Então eu sei, se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou.
Quantas pessoas de Deus, pessoas que você conversa assim com elas, e às vezes até num leito de hospital, elas falam assim, não tem problema, se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Porque agora o viver é Cristo, e morrer é lucro. Não, mas eu não quero morrer agora. Ninguém quer morrer. Nós queremos vida, nós queremos viver aqui nessa terra. E Deus vai nos dando graça para isso. Deus vai nos dando saúde, em nome de Jesus. Mas, se você conversar com algumas pessoas, elas não têm esse problema. Porque elas sabem que Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Lembrando que lá em Israel, o dia era contado. Por exemplo, Jesus morreu na sexta, às 15h. Já conta como um dia. Então, Jesus morreu na sexta, sábado, já conta, e domingo. Então, é o terceiro dia. Então, a contagem que algumas pessoas fazem vai dar que Jesus morreu numa quinta. Mas, na verdade, ele morreu numa sexta. Na quinta noite, ele ceava com seus discípulos. Ele estava até um pouco amargurado ali, né? Mas já sabendo o que ia acontecer com ele. Então, viver a ressurreição é refletir um pouco na esperança. Este dia é muito importante para nós, porque nós pensamos como que eu estou vivendo. É uma reflexão. É a mesma coisa quando a Bíblia fala que é melhor você estar num velório, é estranho falar isso, mas é em Eclesiastes, do que numa festa. Porque no velório a gente reflete. Você olha ali, ó, nós somos esses dias, né, o Vinícius, a mãe de um amigo dele faleceu, nova, e você fica refletindo, o menino tem 17 anos, você reflete naquilo. Poxa, perdeu uma mãe logo cedo. Então essas coisas que trazem reflexão. Numa festa, você está ali, né, todo bêbado, né, falando bobeira. Ah, amanhã eu vou fazer isso. E aí passando vergonha, porque tem gente te filmando, tá? E aí eu estou ali, abafando, né? Não, eu estou... Mas isso aí não traz alegria depois, nem para você, nem para a família. Quem já ouviu dizer assim, ó, vixe, aquele ali quando bebe fica chato? Ou bate na mulher, é complicado. Ou aquele quando se droga, ou aquele quando se prostitui. Eu conheço homens que quando ele briga com a esposa, ele já vai direto naquele site, para de brigar com a esposa e em site pornográfico, rapaz. Toma vergonha na cara. Tenha hombridade. Não sou homem, eu vou honrar e vou reconciliar com a minha esposa. Não pode ver uma briguinha que já vai. Ou outro não pode ver uma briguinha que já vai atrás de rabo de saia. Ô, bicho. Quinta-feira nós vamos ter aqui, né, Alex, para a graça de Deus, um encontro de homens. Então, se você é homem, venha cá. Vai ser gratuito. Você não vai precisar pagar R$1.500, tá bom? Para virar homem. Não precisa, é grátis. Vocês sabem dos movimentos, né? Não precisa falar, né? Mas, irmãos, viver a ressurreição e refletir a esperança, o amor e o poder de Jesus em tudo. Relembrando, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. A morte foi vencida. É o último inimigo a ser vencido e Jesus venceu. E hoje Jesus vive. Hoje você pode sair daqui com a certeza de que Deus cumpre as suas promessas. Se Deus tem promessa para você, Deus vai cumprir. O medo não é mais o seu Senhor. Agora você pode viver uma vida corajosa, uma vida que exalte o nome do nosso Deus. E sua vida, ela pode ser completamente transformada por esse Deus que ressuscitou. Por isso que nós estamos falando isso hoje. Esse Deus que ressuscitou, Ele pode me dar uma nova vida. A pergunta que eu faço para mim e para você, você está vivendo essa nova vida em Cristo Jesus? Amém? Amém. E o Cristo ressuscitado quer caminhar com você a partir de hoje. Olha, eu errei, estou errando, fiz coisas que não agradam ao Senhor, mas hoje eu me arrependo. Eu me arrependo e volto ao Senhor Jesus. Eu quero caminhar com Cristo. Eu quero ter uma vida que alegra o coração de Jesus. Eu não quero mais entristecer o Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes isso é doloroso, isso é um processo, isso é um exercício, mas eu preciso começar. Eu preciso dar o primeiro passo. Amém, irmãos? E, em nome de Jesus, vidas serão vitoriosas para a honra e a glória do nosso Deus, que está vivo aqui hoje. E a glória dele é manifestada aqui. Amém? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus? Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou.
ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Por quê? Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Amém? Irmãos, eu quero agradecer na vida de cada criança que está aqui, na dedicação delas, e em especial, né, esse ano, a Mica, que aceitou o meu desafio da Nena de estar fazendo a coreografia com eles. A Mica foi essencial para ajudar nós. Obrigado, Mica, que Deus te abençoe. E se prepare, deixa Deus te usar. E obrigada a Nena também, né, as tias do Ministério Infantil, que sempre está aí disposta a ajudar nós, as meninas, né, a adolescente, a Júlia, a Sofia, a Lívia, a Lara, a Mariane, todo mundo que tem, né, sempre ali está nos ajudando. A Silvia, já falei, né? A Bruna, vocês são muito especiais. Gente, e se alguém tem o desejo de fazer parte desse ministério, fale comigo. Eu falei, é um ministério muito importante. Às vezes a gente acha que não é importante estar ali com as crianças. É muito importante. A gente vai fazer a diferença na vida dessas crianças, estar ali ensinando. É um momento que elas estão aprendendo, né, de Jesus, de uma forma que elas entendam. Hoje foi ministrada a ceia ali para elas. Então, assim, são coisas importantes. Então, não deixe de trazer a sua criança para a igreja. Não deixe de incentivá-las, né, de amar este lugar, de estar ali aprendendo do Senhor. Amém? Graça e paz, igreja. Eu só estou aqui para reforçar mais uma vez que todos os talões já foram distribuídos. Os irmãos que estão com talão vendendo e ainda tem para vender, pode trazer aqui na igreja. Os irmãos procurem aqueles que estão vendendo. Você que ficou aí de fora, acabou esquecendo e agora está morrendo de vontade de comer o yakisoba, você procura um irmão, tá? Que tem um talãozinho e você compra com ele. Amém? E é isso. Eu quero aproveitar e também pedir para que todos os que participam de algum ministério da igreja, todos, me procurem ali no fundo. É rapidinho, assim, ó, não vai demorar um segundo. Eu preciso falar com vocês. Todos que têm ministério e trabalham na igreja, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Casas de Paz, nós estamos implantando esse projeto, que é um projeto onde a palavra de Deus vai ser levada, a palavra de Deus, tá? Vai ser levada aos lares. Então, se você tem alguma casa, se você tem algum parente, algum amigo que deseja receber o estudo da palavra de Deus, converse com a gente. São 7 estudos apenas. 7 estudos, tá? Então, vai ser uma bênção. Se você deseja ser um semeador de paz, de ministrar esse curso, converse comigo, ou de abrir casas. Nós vamos precisar de muitas casas, porque o evangelho não é somente aqui dentro. O evangelho é de casa em casa também, tá bom? Então,
Se você deseja participar desse projeto, mas independente, ore. Ore para que o Espírito Santo venha fazer uma grande obra nesse projeto, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam curadas, sejam libertas, sejam restauradas para a glória de Deus. Amém. Vamos orar por nossas casas? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez nós estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigado, ó Deus, por cada família aqui representada, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Deus, o Senhor conhece, Senhor, o desejo de cada coração, a necessidade de cada coração aqui representado, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, estar cuidando de cada um, suprindo, Senhor, a necessidade de cada lar, Senhor, necessidade financeira, física, espiritual, emocional, ó Deus. Visite, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que não puderam estar aqui hoje, ó Deus. Que o Senhor possa estar com cada um também, cuidando, ó Deus, guardando, Senhor, a volta deles, ó Deus, para casa. Que o Senhor possa estar trazendo cada um, Senhor, debaixo da sua santa proteção, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos mantido em pé, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Deus, nós sabemos, ó Deus, que em todos os momentos é o Senhor que guarda as nossas vidas, que é o Senhor que sempre está conosco, ó Deus. Obrigado pelos nossos filhos, obrigado, ó Deus, pela saúde deles, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles. Deus, que quando eles não estiverem, ó Deus, perto dos nossos olhos, que nós, ó Deus, como pai, como mãe, nós possamos estar com os nossos corações em paz, sabendo que o Senhor está cuidando, livrando eles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu coloco diante do Senhor a vida da Maria, do Miguel, cuide daquelas crianças, ó Deus, ministre, Senhor, a cura na vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, também coloca na vida do pastor Amaro diante do Senhor, que o Senhor possa estar visitando ele neste momento, Senhor, ali naquele leito. Deus, que o Senhor possa estar ministrando a sua cura sobre ele, Senhor. Cure, restaure a sua saúde. Esteja também com a dona Wanda, Deus, fortalecendo com seus filhos, que eles venham descansar, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um deles, ó Deus. E nós cremos que o Senhor pode fazer, além daquilo que nós pedimos e nós pensamos, ó Deus. Ser com teu servo, Pai, em nome de Jesus. E nós te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Irmãos, deixa eu só falar um negócio bem rapidinho. Muita gente viajando, né? E é bom. E esses dias a minha esposa queria viajar. Aí ela falou assim, eu queria ir num cruzeiro. Mas você não gosta de mar, né? Assim, de cruzeiro, tudo. Aí eu falei, mas é caro, ir no cruzeiro é meio complicado, né? Aí eu fui ver, era no Odisseia, aqui em Buritama. Eu falei, não, aí dá pra gente ir, né? Aí dá mais barato. Porque mar, né? Tem enjoo, essas coisas. Aí dá, né, Jairo? Aí é aqui pertinho, né? Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. E hoje é aniversário do Davi, viu? Depois dá os parabéns para o Davi. Vão em paz. Deus abençoe.